Quero dizer muito para a história do movimento tradicionalista gaúcho. Era só o que falavam, era o gaúcho. Ter ido aos Estados Unidos, na época, ele é comentado até hoje. Voltou dos Estados Unidos, foi uma sensação pelo sucesso que ele fez lá. Esse nosso gaúcho vacariano ao Texas para representar o nosso homem de a cavalo. Brasil, Brasil grande do sul, fogão de pátria e de nativismo, junto à pia do batismo da crioula tradição. Foi em 15 de abril de 1928 que Venceslau Ferreira Filho nasceu na localidade de Pedras Brancas, 8º distrito de Vacaria, hoje município de Monte Alegre dos Campos. Tendo passado sua infância e adolescência em Pedras Brancas, desenvolveu um amor pelas lidas campeiras e principalmente pelos cavalos, sendo que sempre que deixavam, montava em pelo. E foi na fazenda do seu pai que experimentou a emoção das primeiras gineteadas. No ano de 1950, por ocasião das festividades de comemoração do centenário de Vacaria, que ocorreram nos campos onde mais tarde se instalou o 3º Batalhão Rodoviário, fez a sua estreia em público, demonstrando suas habilidades de laçador e destemido ginete. Na ocasião estavam presentes o então governador do estado do Rio Grande do Sul, Walter Jobim, o qual, admirado pela demonstração de coragem e desenvoltura típicas de um genuíno gaúcho, levou o nome de Lalau Ferreira para apreciação do presidente dos Diários Associados, Assis Chateaubriand, que, encantado com seus feitos gauchescos, no ano de 1951, o convidou para representar o Brasil nos Estados Unidos, num rodeio na cidade de Houston, no Texas, juntamente com uma comitiva, da qual fazia parte o próprio Chateaubriand. Um vacariano no Texas foi um feito que teve imensa repercussão, tornando possível que hoje pudéssemos relatar esse fato histórico, onde um vacariano levou pela primeira vez a nossa cultura tradicionalista para os Estados Unidos, fazendo a Pampa romper fronteiras e nos enchendo de orgulho. O gaúcho de Vacaria inspeciona no Texas Size uma bota que não trocará pelas suas. As botas gaúchas que escandalizaram o Houston são carinhosamente ilustradas. O peleador Venceslau Ferreira saboreia um sanduíche e tem saudades do churrasco à beira do fogo. Venceslau Ferreira Filho, campeão de laço em Vacaria, Rio Grande do Sul, enviado dos Diários Associados ao rodeio, encontrou em Houston com o famoso astro de Hollywood, Opalan Cassidy. Nasci e me criei em Vacaria, mas não na cidade, no interior. Já completei 98, agora estou para 99. Me lembro porque ele era guri e gostava muito da doma. Então, nos domingos, eles faziam as festas deles, dos brinquedos deles, e depois ele ficou famoso. E aí convidaram ele para os Estados Unidos, para ele ir domar lá. E ele teve um grande êxito lá, porque ele ganhou a doma lá. Aí ficou famoso. Aí vinha em tudo que era jornal. E uma vez eu fui a Caxias, à festa da uva, e tinha uma senhora do Rio de Janeiro. E não sei o que ela não gostou lá da distribuição de uva, ela disse assim, eu acho muito melhor eu ir para a Vacaria ver o Lalau Ferreira do que estar aqui olhando esse desfile da festa da uva. No marco de 1951, quero dizer muito para a história do movimento tradicionalista gaúcho. Assis Chateaubriand um dia teve uma visão.
e procurou buscar nas etnias o folclore, as tradições, aonde Lalau Ferreira, com muito garbo, foi o verdadeiro representante do Pampa verde-amarelo e do Pampa tricolor, que é o nosso Rio Grande. Eu entendo que um fato histórico tem um maior valor, não só quando ele fica registrado lá em algum livro, em algum documentário, em alguma fotografia, mas quando ele é revisto a cada momento, quando ele é comentado a cada momento. Eu gostaria de dizer que para ser feito esse documentário, a ideia não partiu da família, partiu de pessoas alheias à família, de fora, e que por curiosidade, até pessoas mais novas do que nós. E isso é que dá a importância ao fato. Não só ele ficar lá e ter que ser pesquisado de vez em quando. Esse fato do nosso pai, do meu pai, enfim, avô, esposo, ter ido aos Estados Unidos, na época, ele é comentado até hoje, em várias rodas de amigo, por pessoas mais jovens, quando por ocasião que nós nos apresentamos a alguém e que as pessoas lembram do sobrenome e comentam sobre essa viagem dele, isso nos faz entender o quanto teve importância, não só para a época, mas em gerações que foram passadas, de pais para filhos, de avós para netos, e que constantemente esse fato vem à tona e é comentado de uma forma ou de outra. Aqui Lalau com Norman Nicholson, mais uma estrela de Hollywood. Ain't no honky-tonks in jail, no cigarettes, they read your mail. You can't hear the jukebox wail. Ain't no honky-tonks in jail. Ain't no dancing going on. No guitars picking all night long. E eu lembro quando o Lalau voltou dos Estados Unidos, foi uma sensação pelo sucesso que ele fez lá e foi festejado em Vacaria como nunca, que eu nunca ouvi assim falarem tanto, homenagearem tanto, fazerem tanta alusão ao que ele fez lá nos Estados Unidos. Eu nunca não vi na minha vida outra pessoa assim que recebeu tanta homenagem. Mas eu acho que o Lalau foi um incentivo a tudo, pela parte campeira, como laçação, domas, que ele deu um exemplo para a juventude daquela época e ficou. Que ficou gravado, né? Nunca mais vai se perder. Para mim, falar do Lalau Ferreira, Venceslau Ferreira, conhecido como Lalau, para mim é uma satisfação, uma honra. E dizer que acho que a tradição de Vacaria e de toda a nossa região, para não dizer do Rio Grande, mudou depois que o Lalau foi para os Estados Unidos, depois que foi o reconhecimento de Assis Chateaubriand, de mandar esse nosso gaúcho vacariano ao Texas para representar o nosso homem de a cavalo. Com certeza, os gaúchos e os tradicionalistas de Vacaria se espelharam no seu Lalau, porque ele era um autêntico tradicionalista em seus trajes, em sua indumentária, em sua vida, né? Lá no próprio Parque Ferradura, né? Ele representava o gaúcho com muito brilhantismo e com muita autenticidade, né? Porque ele era um gaúcho, sim. Foi muito importante porque incentivou aqueles rapazes da idade dele tudo a se manifestar mais na sociedade, né? Porque não só no rural, como na cidade, e procurar mais estudo para poder viajar, né? Foi um incentivo para o lugar, foi muito incentivo, muito grande. Como é importante poder falar e voltar no próprio tempo e na própria história. E falar de um lendário e legendário amigo e irmão, Lalau Ferreira. Esse homem deixou para nós aberto uma estrada de luz, porque o que ele fez, o que ele demonstrou,
pela sua perícia, pelo seu modo de agir, de ser, de montar e perícia no tiro de laço, quer dizer muito. Quer dizer a verdadeira integração do Rio Grande, do garrão da nossa pátria para o mundo. Lalau Ferreira, uma figura marcante para seus amigos. Ele era um homem de sorriso franco, largo, puro e verdadeiro. Ele amava esse garrão da nossa pátria. Ele amava a legendária vacaria e lendária. Como é importante poder falar desse homem que foi um amigo, que foi um irmão. Quando saltava a cavalo no seu tubiano, naquela estampa de monarca, de toreno, com um laço já preparado para laçar, parece que tu estava vendo ali uma estampa da própria pampa. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Isso nos orgulha muito, a todo momento. E gostaria de ressaltar e repetir que é um orgulho que deve se estender além família, porque ficou para a história da vacaria. Foi lembrada dessa forma. Entendo também que é um grande legado que ele nos deixou como tradicionalista, mas que faz viver a cultura não só da nossa família, mas a cultura da nossa terra, da nossa gente. Um fato que pode ser repetido e contado a todo momento. Porque as propagandas, daí os cartões postais, aí tudo que era coisa que queriam que fosse avante, botavam a propaganda do Lalau, né? Porque o Lalau foi um incentivo. Aquilo que você fazia no campo como trabalho passou a ser então ser reconhecido como um esporte, como uma demonstração na cidade, para que o homem da cidade, que a pessoa da cidade reconhecesse a galhardia da nossa gente do campo. Cheguei a ver ele laçar, cheguei a ver ele desfilar na cidade, né? E demonstrar através dos animais também que ele tinha, né? Os animais eram os mais bonitos, né? Dos demais, se destacava dos demais. Lalau era um homem de estampa gaúcha, um homem de uma pilcha e de uma indumentária fantástica. Gostava muito de montar bem a cavalo, se pilchar bem e ter um cuidado muito grande com o seu cavalo e com o seu jeito de ser. Por isso que digo, muita gente ainda hoje se espelha na indumentária e no jeito do gauchismo que o Lalau deixou para essa região. Meu pai era uma pessoa assim muito espirituosa, demais, muito brincalhão. Aonde ele estava sempre, no grupo entre amigos ou entre a família, ele sempre tinha uma palavra bonita para dizer, alguma piada para contar, alguma situação para rever. E era uma pessoa, por essa razão, ele era uma pessoa assim de muitos ditados. Tem um ditado dele assim que me marcou muito e que eu levo e entendo que os meus também, que a minha família, os nossos amigos, levam esse ditado dele como uma grande lição. Porque ele sempre dizia que as pessoas nunca devem querer ser mais do que são, mas nunca, em hipótese alguma, fugir do valor que lhe dão. Nos rodeios aqui, era só o que falavam. Era o gaúcho bem montado e depois trabalhava. Ele não era assim, só um bebeluzinho. Ele ajudava a madrinhar, ele ajudava a laçar, ele ajudava em tudo. Ele não era só o nome. Ele trabalhava também, ajudava tudo nas campanhas dele. E foi patrão do CTG e sempre trabalhou, sempre trabalhou.
pra porteira, garboso vacariano, o patrão velho das alturas te dá glória, me dá licença pra cantar de entremeios os teus rodeios riscando. Não poderíamos, de forma alguma, nos omitir a contar essa bela história, que foi fato histórico da nossa comunidade, da ida de um gaúcho, um vacariano aos Estados Unidos, representar o nosso Brasil, o nosso Rio Grande, a nossa comunidade. Rodopeia 33, Tem olhar que não repare nesse meu feitio tão grosseiro, pois até o feitio do apero trançado sem muita ciência se nota a humilde aparência de um rude guasca campeiro. Lalau Ferreira, um marco da própria estampa e da própria história, que deixou para nós uma saudade muito grande, mas com uma convicção, que ele botou uma marca muito quente e muito grande na volta da paleta da história do Rio Grande do Brasil.